Hoje estou trazendo uma aula sobre determinando a lei de uma função do primeiro grau a partir de um gráfico. Só que não do método convencional que você está acostumado a ver em livros, tá? Eu acredito que essa maneira ela é mais rápida e mais fácil do que ensinada no livro didático, tá? A única coisa que você precisa saber é como determinar os dois pontos no plano cartesiano e saber fazer regras de sinais na multiplicação, tá? Como assim? Então aqui, ó, cada gráfico representa uma função do primeiro grau. Eu quero saber qual que é a função ou a lei que relaciona x e y. O que você vai fazer? Você vai destacar dois pares que passam por essa função. Então aqui eu marquei um ponto. Desse ponto eu tenho um valor para x e um valor para y. O valor para x desse ponto equivale a 2 e o valor de y desse ponto equivale a 3. Aqui embaixo eu tenho um outro ponto por qual essa reta passa. O que você vai fazer? Você vai escrever o valor de x, que no caso ele é igual a menos 1, e o valor de y, que é igual a menos 3. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever aqui, ó, x, y, tá? Você vai pular aqui, ó, duas linhas, e de novo você vai escrever ó, x e y, tudo bem? O que você vai fazer? Você vai colocar aqui os dois valores de x na ordem que aparece aqui em cima, 2, menos 1, depois os valores de y, na ordem que aparecem aqui, ó, 3, 13 e menos 3. Depois que você fez isso, você vai alinhar dois números em diagonal, para a esquerda e para a direita. Como assim? Você vai fazer aqui ó, uma setinha para a esquerda. Essa que estiver para a esquerda, eu vou colocar aqui o sinal de menos, aí daqui a pouco você vai entender o porquê. Segunda, sinal de menos. Terceira. O que você vai fazer agora? Você vai multiplicar os dois elementos alinhados junto com o sinal de menos, ou seja, mais vezes menos, vai dar menos y vezes 2, 2y, tá? Depois aqui, ó, quando não tiver sinal, significa que ali eu tenho o sinal de mais, tá? Então, mais vezes menos dá menos, vezes esse menos dá mais, 3 vezes 1 dá 3. Depois, ó, menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. 3 vezes x, 3x. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui para a direita. Então aqui uma setinha para a direita. Aí para a direita você vai colocar o sinal de mais. Depois aqui, ó, mais outra com o sinal de mais. E depois, ó, mais outra aqui ó, com o sinal de mais. Tá bom? Depois, ó, mesma coisa, ó, regra de sinal. Mais vezes esse mais dá mais. Aí depois, ó, 3 vezes x dá 3x. Depois, ó, 2 mais vezes menos dá menos, vezes mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6. E por fim, ó, menos vezes mais vai dar menos, vezes mais dá menos. Aí y vezes 1 ou 1 vezes y dá y. Aí você vai igualar a zero. O próximo passo é deixar tudo que tem y do lado esquerdo aqui do sinal de igual. Então eu tenho aqui ó, o menos 2y e o menos y. Então eu vou copiar ó, menos 2y, menos y, igual. O restante você vai passar aqui para o lado direito do sinal de igual, trocando todos os sinais. Então esse mais 3 vai passar como menos 3. Depois o mais 3x como menos 3x. O que mais? O mais 3x como menos 3x. Depois o menos 6 como mais 6. Agora você vai juntar. Ou seja, menos 2y menos y dá menos 3y. Igual. Menos 3x, menos 3x, menos 6x. Depois, menos 3 mais 6, ou seja, você deve R$3 e tem R$6 para pagar, ainda se fica com 3. E aí você isola o y. Como? Passando esse menos 3 dividindo o que estiver lá no segundo membro. Y é igual a menos 6x mais 3 dividida pelo coeficiente aqui do y, menos 3. Menos 3.
E aí você divide escrevendo a lei da função. Você pode escrever ou y ou f de x, que é a mesma coisa. Aplica a regra de sinal na divisão, ó, menos dividido por menos dá mais, 6x dividido por 3 dá 2x. Depois, mais dividido por menos dá menos. E 3 dividido por 3 dá 1. Então essa é a lei da função do primeiro grau. Aí para você entender, eu vou fazer mais um exemplo. Tá? Então o que eu fiz primeiro? Vim aqui em cima, marquei um ponto, escrevi as coordenadas x e y. Então o valor de x desse ponto ele equivale a menos 3. O valor de y ele equivale a 11. Do outro ponto aqui embaixo, você localiza 2 pontos, tá? Se o seu gráfico tiver 5, 6, 7, 10 pontos, não importa, você vai pegar 2 pontos do gráfico. Então aqui, ó, x equivale a 2 e y equivale a menos 4. Aí o que você vai fazer? Você vai escrever na ordem x e y, pula 2 linhas, x, y. Coloca os valores de x aqui no meio, na ordem que você escreveu ali em cima, menos 3 e 2, ó, menos 3 e 2. Depois os valores de y, 11 e menos 4. Depois, ó, as setinhas lá que eu falei para você, ó, 3 setinhas para a esquerda, com 2 elementos alinhados, junto com o sinal de menos, ó, tá? E aí você vai aplicar a regra de sinal, ó, mais vezes menos dá mais, 3y, porque y vezes 3 dá 3y. Depois aqui, ó, mais vezes menos vai dar menos. 11 vezes 2 dá 22, tá? Depois, ó, menos vezes mais dá menos, vezes esse menos aqui dá mais. Aí 4 vezes x dá 4x. Agora as setinhas para a direita. Ó, uma com 2 elementos alinhados, junto com o sinal de mais. Segunda e a terceira aqui, ó. O que você vai fazer? Multiplicar aqui os sinais, ó. Mais vezes mais dá mais. X vezes 11, 11x, tá? Depois, ó, menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. 3 vezes 4 dá 12. Depois, ó, mais vezes mais dá mais. 2 vezes y, 2y, aí você iguala a 0. Aí o que eu fiz depois? Tudo que tem y eu deixei aqui do lado esquerdo do sinal de igual. Então o que tem y? O 3y e o mais 2y. Então vamos escrever isso. 3y mais 2y, tá? Depois, o restante você vai passar para o segundo membro trocando os sinais. Então esse menos 22 você vai escrever como mais 22. Depois o mais 4x como menos 4x. Depois o mais 11x como menos 11x. E por fim, ó, o mais 12 como menos 12. Agora você junta os termos semelhantes. 3y mais 2y dá 5y. Igual, ó, menos 4x menos 11x vai dar menos 15x. E por fim, ó, 22 menos 12 vai dar mais 10. E aí o que eu fiz? O coeficiente do y eu passei dividindo o que está lá no segundo membro. Então o y é igual a menos 15x mais 10 dividido pelo coeficiente aqui do y, no caso 5. Então significa que a lei da função do primeiro grau representada por esse gráfico é igual a menos 3x, porque menos dividido por mais dá menos, e 15 dividido por 5 dá 3x, e mais 10 dividido por 5 vai dar mais 2, tá? Então essa foi uma maneira aí diferente de estar explicando a determinação da lei de uma função do primeiro grau. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos, e espero, né, ter ajudado aí um pouquinho nos seus estudos. Até a próxima aula e obrigado por ter assistido.